Fala rapaziada que assiste o Steve Comics, tudo bem? Hoje eu queria trocar mais uma ideia com vocês sobre o episódio novo de X-Men 97 que saiu. E vamos pra cima, né? Saiu a temporada inteira praticamente, eu não comentei porque não tá dando pra gravar, não tá dando pra fazer as coisas, então paciência. Mas gostaria de comentar com vocês, foi um episódio que eu gostei bastante e é um episódio muito interessante, então beleza, vamos pros comentários. Bom, o episódio ele é um episódio de perspectiva, né? Naturalmente, ele mostra vários pontos de vista de vários personagens diferentes sobre a mesma situação, que no caso é o preconceito contra os mutantes e a forma como isso implica na sociedade, a forma como a sociedade lida com isso, tanto o grupo mutante quanto o grupo humano. Ele aborda muito também preconceito, narrativas, traumas, e como esses traumas reforçam certas narrativas e trazem para os seus lados pessoas que até então eram puras, eram inocentes e que poderiam ter sido muito bem direcionadas para outro lado se tivesse inserida em certa situação. Bom, no episódio a gente tem aí o irmão do Noturno, que é um agente da causa contra os mutantes. Ele basicamente odeia todos os mutantes, ele é a imagem perfeita do preconceituoso, ele é literalmente o preconceituoso. E aí o episódio ele já começa ali com um discurso muito grande. Primeiro a gente tem o Colossus ali perdendo a irmã dele, a magia, né? Naquele ataque que teve a Ilha dos Mutantes. E aí mostra que o Colosso ficou muito triste e tal, o quanto aquilo ali foi traumático para ele, já corta direto lá para propaganda preconceituosa. E nessa mesma propaganda preconceituosa que é interrompida do nada, a gente já tem outro grupo mutante, que é um grupo extremista, interrompendo e já sequestrando aquele cara ali, que nitidamente é um cara ruim. E aí a gente é apresentado na animação por os acólitos, né? Que são os discípulos do Magneto, os adoradores do Magneto. E aí eles sequestram e levam ele para uma nova ilha mutante, né? É quase que uma Genosha, só que uma vertente psicológica diferente. E aí, a partir daí, os X-Men, eles pensam seriamente em se meter na situação ali, entender o que está acontecendo, como eles podem controlar aquela situação ali, sendo que o governo está em cima deles, né? E o Noturno, ele automaticamente ele já puxa a responsabilidade para ele, tipo, cara, eu vou lá porque é o meu irmão e eu preciso tomar frente. E aí o episódio ele já começa com uma das discussões mais profundas, que o quanto uma pessoa pode ser salva, o quanto uma pessoa é vítima daquilo que ela sofre, o quanto uma pessoa escolhe tomar as decisões que toma. E ele acredita piamente que ele pode salvar o irmão dele, que ele pode ir na ilha e ele pode confrontar os mutantes. Chegando na ilha, eles perdem todos os poderes. Então, o que força mais a trama, a narrativa, a andar de uma forma discursiva e não de porrada, bomba e lutas. Eles perderam os poderes. O único poder que eles têm ali naquele momento são os argumentos que eles trazem, né? Mais precisamente o Noturno. Então, ele já chega ali, já encontra o Colosso e aí a gente tem o tempo todo um embate de ideias, um embate de narrativas, um embate de conceitos, porque são dois lados da mesma moeda, eu diria assim. Aqueles mutantes, eles são vítimas de um extremismo e, por consequência, eles se tornam extremistas também. Você tem o preconceito, você tem aquele cara que persegue eles por nada, aquele cara que nitidamente ficaria feliz em ver a magia morrer. Não à toa, o Colosso, ele, mesmo sendo um dos X-Men mais exemplares em várias mídias, tanto no filme do Deadpool, ele serve de contraponto ao Deadpool, que é um personagem totalmente escrachado, que ele fala besteira mesmo, e o Colossus ele tá ali como aquele exemplo de homem certo, aquele exemplo de ideias corretas, aquele exemplo de herói. Então ele sempre foi isso até dentro dos X-Men, né? Que são um grupo que tem um conceito um pouquinho mais refinado, que lutam pelo bem e tal, apesar dos preconceitos que sofrem. E aí você tem até esse personagem que tem uma pilastra ali, uma força
firme mesmo de, cara, isso é o certo, e ele cede devido à situação e se alia a esse grupo extremista dos mutantes que sofrem o preconceito, que sofrem pela forma como são vistos, pela forma como são tratados à toa, né? E aí tudo bem. E aí, a partir desse momento, já se desenrolam os diálogos. O Noturno ele chega, ele encontra o irmão dele acorrentado e ele confronta aqueles mutantes que estão ali. Esse é o mundo perfeito para vocês? Esse é o mundo correto? Eles falam, olha, esse cara, ele quer matar todo mundo, ele é um cara que tem preconceito por nada, ele é um cara maldoso por natureza. E aí o Noturno, ele confronta aquilo ali, se aquilo é o certo, se é a decisão certa a se tomar, se é a forma certa a se agir, se tomando aquela decisão o lado correto não estaria se tornando só o outro lado da moeda, sabe? E aí o episódio ele continua batendo naquilo ali, e aí o Noturno chega e fala, então olha só, vocês acham que vocês estão corretos? Vamos fazer um julgamento. O que por si só já é algo antinatural, né? Porque é uma ilha mutante, o Júri é mutante, todo mundo que tem em volta é mutante. Então, naturalmente, aquele julgamento ele já era incorreto, porque a solução dada, tanto pelo júri quanto pelo juiz, já tinha uma inclinação preconceituosa para com aquele humano que estava ali, independente do que ele fez, que estava errado mesmo. Mas o júri, ele, antes mesmo do julgamento, já tinha essa decisão tomada. E aí o episódio discute isso de, cara, será que quando a gente se opõe a uma coisa errada, que nitidamente é errada, mas tomando as mesmas decisões, combatendo fogo por fogo, com fogo, a gente não está se tornando outra parte daquilo ali? E é isso que é discutido o episódio inteiro. Tanto que antes do julgamento terminar, antes da resposta, que a gente já sabia qual era a resposta, ser dada, um dos acólitos ali, eu não vou saber o nome dele, não vou lembrar, acho que era o chefão lá, o mais brabo, era o alfa e tal, que, enfim, ele, com o poder de telepatia que ele tem, ele já chega e já vai pra cima do cara. Tipo assim, a justiça, ela só existiria até o momento em que não existe dúvidas de que a resposta vai ser aquilo que me agrada. Então o episódio coloca em xeque, cara, será que realmente vocês estão fazendo a coisa justa ou vocês só estão fazendo isso porque vocês estão do outro lado, sabe? As suas atitudes, elas são tão extremistas quanto do lado que está errado, então isso não te torna certo. É necessário que o lado certo ele tenha um lastro independente do que o lado errado faça. Porque quando você combate aquilo da mesma forma, você se torna aquilo também. E os X-Men estão justamente ali para ser a diferença naquilo ali. Não ser um lado ou outro da moeda, mas ser o que está de fora. Aquilo que enxerga, independente da moeda, e ver, ó, isso daqui tá errado, cara. Não se faz. Ó, isso daqui também está errado. Não se faz. E aí, depois que eles combatem, que eles fazem a coisa certa, que eles salvam, mesmo aquele cara sendo repudiável, sendo preconceituoso e pregando o maior preconceito para com eles vão lá e salvam ele. E numa oportunidade, o cara pega a primeira arma que ele vê e pá, dá um tiro no mutante. Provando também uma discussão que estava sendo trabalhada durante o episódio, é de que talvez, por mais que a gente faça as coisas certas, tem pessoas que não têm salvação, sabe? E o Noturno, em um momento do episódio, ele chega a falar, você pode não ser mutante, mas você, de fato, é filho do seu pai e filho da sua mãe. Que são dois vilões, que são o Dente de Sabre, a Mística, que são mutantes ruins, que fazem coisas ruins, que se utilizam do preconceito do outro lado para combater aquilo da mesma forma. Então, ele se torna tão parecido com os pais dele, que ele tanto repudia, que é uma situação que deixa até ele extasiado. Tipo, caramba. Mas ele continua errado. O Noturno, por final, assim, pra não ter que tomar uma decisão extremista, pra não inflamar a situação, leva ele pro deserto e
deserto não, pra um deserto de gelo ali e fala, olha, eu não posso te salvar, infelizmente é contigo, eu não vou tomar a decisão de te matar, porque isso não é correto, mas eu também não vou te salvar, não vou te deixar, você tá por sua conta e risco, que é a situação que que é a correta no momento, sabe? Naquela situação não era necessário combater e matar, mas também não se deixa livre aquele homem, né? E é um episódio muito bom, é um episódio que discute muitas questões psicológicas, faz a gente pensar de verdade, do que são narrativas, do que o preconceito cria do outro lado, do que a gente aceita como limite comportamental do indivíduo, porque aquilo ali, aquele preconceito, ele é totalmente aceitável pela espécie humana, porque eles odeiam os X-Men. Então tudo bem ter preconceito com outra parte da humanidade, sabe? É um episódio muito bom, a câmera tá balançando porque ele não para. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá. Dá oi, dá oi. Ai, ai. Olha lá, ó. Dá oi. Fala oi, pessoal. Ele não para de morder. Ó, ó. Eita. Eita. Eita, se acalma. Então, faz a gente pensar no porquê a gente luta, no que é justificável a gente fazer, como que fazem com a gente, até onde a gente deve se posicionar da forma correta. É um episódio muito bom. Eu quero fazer mais reviews mais embasados, postar com mais frequência e prometo para vocês que eu vou fazer. Só que eu preciso sentar um pouco para escrever os roteiros, para fazer as coisas. E por enquanto eu vou destravando a língua aqui, vou falando com vocês. A gente vai conversando, a gente vai desenvolvendo e eu trago de forma mais embasada, com nome de personagem, papapá. Mas o bruto tá aqui, a gente discutir a ideia, é um episódio muito profundo. O Noturno, ele é padre, né? Então traz toda uma discussão religiosa, os dois lados abordam a religião e usam a religião para justificar aquilo que fazem, tanto o lado extremista mutante quanto o lado extremista humano. E aí o Noturno ele vem como aquele meio de pensamento ali que é mais parecido com o pensamento de Jesus, né? Que é o que a gente tem muito hoje em dia também. Calma! Muita gente se utilizando da narrativa religiosa para preconceito, muita gente se utilizando do preconceito da narrativa criada por certos religiosos para ter preconceito com a religião, e na verdade Jesus nunca pregou nada desse tipo, só pregava o amor e o pensamento e a sobriedade no pensamento e a compreensão para com o outro. Então é isso, gente. Valeu. Dá tchau. Fala tchau. Vou parar de morder. E miau.